Estruturas gigantes foram encontradas na Lua, e a NASA está escondendo isso de você. Formações de 30 metros de altura com ângulos retos perfeitos, materiais que não existem naturalmente no espaço e pontos quentes emitindo 20 vezes mais calor do que deveriam. Tudo isso confirmado por cientistas, mas mantido em segredo. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que está acontecendo lá em cima, por que estão atrasando o retorno à Lua e o que eles não querem que você saiba sobre essas estruturas artificiais na Lua. Um físico teórico chamado Maneli Derakhshani, doutor pela Universidade de Utrecht, soltou uma bomba que ninguém esperava. Ele afirmou publicamente que existe mais de 50% de probabilidade de haver estruturas artificiais na superfície lunar. Isso mesmo que você ouviu, estruturas artificiais na Lua. E não estamos falando de teoria da conspiração de internet, estamos falando de um cientista renomado, com credenciais impecáveis, dizendo que nosso satélite natural esconde evidências de tecnologia não humana que estão sendo completamente ignoradas pela comunidade científica. Segundo Derakhshani, a Lua não é apenas aquele deserto empoeirado e morto que sempre nos contaram. A pesquisa dele indica a existência de formações que desafiam completamente qualquer modelo geológico que conhecemos. Ele classifica essas formações como tecnoassinaturas. Sabe o que isso significa? Assinaturas tecnológicas de uma civilização que não é humana. Estruturas artificiais na Lua deixadas por alguém ou alguma coisa que esteve lá muito antes de Neil Armstrong dar seu famoso passo. Agora presta atenção nesse detalhe, porque ele é crucial. Essas revelações sobre estruturas artificiais na Lua estão surgindo justamente em um momento de enorme tensão na exploração espacial. A NASA foi obrigada a adiar várias vezes os cronogramas das missões Artemis. A Artemis II e a Artemis III tiveram seus lançamentos cancelados devido a vazamentos críticos de hidrogênio e falhas técnicas graves. Oficialmente, são apenas problemas de engenharia. Mas especialistas como Derakhshani sugerem algo bem diferente. Será que a cautela excessiva da agência espacial vai além de simples considerações técnicas? Será que a lentidão do programa Artemis está mascarando um receio profundo do que eles vão encontrar quando chegarem lá de novo? Pensa comigo. Nos anos 60 e 70, com uma tecnologia infinitamente inferior à que temos hoje, conseguimos colocar pessoas na Lua 6 vezes. 6 vezes. E agora, com toda a tecnologia moderna, computadores milhares de vezes mais poderosos, materiais avançados, décadas de experiência espacial, estamos tendo dificuldade de voltar? Isso não te parece estranho? Deixa nos comentários o que você acha sobre esses atrasos constantes da NASA. Vamos falar do coração da pesquisa de Derakhshani. Existe uma cratera na Lua chamada Paracelsus C. Essa cratera se tornou o epicentro da controvérsia sobre estruturas artificiais na Lua. O físico utilizou inteligência artificial de última geração para analisar imagens capturadas pela sonda LRO, a Lunar Reconnaissance Orbiter, que está orbitando a Lua desde 2009. E o que a inteligência artificial detectou deixou todo mundo de queixo caído. Estruturas com ângulos retos perfeitos. Perfeitos. Não estamos falando de formações que parecem um pouco angulares. Estamos falando de ângulos de 90 graus exatos, estruturas geométricas precisas. Essas formações atingem 30 metros de altura e mais de 100 metros de comprimento. Para você ter uma noção, 30 metros é o equivalente a um prédio de 10 andares. Agora imagina um prédio de 10 andares, com mais de 100 metros de comprimento, com ângulos retos perfeitos no meio da Lua. Uma estrutura particularmente impressionante tem formato de T maiúsculo. Sim, a letra T. E segundo o físico, é absolutamente impossível explicar essa formação apenas pela erosão natural causada por micrometeoritos ao longo de bilhões de anos. Derakhshani foi categórico em uma entrevista no programa Reality Check de Ross Coulthart. Ele disse textualmente que a geologia normalmente não produz formações retangulares como essas. A natureza trabalha com curvas, com padrões fractais, com erosão gradual e irregular. Ela não constrói letras T perfeitas de 30 metros de altura.
Ele acredita firmemente que esses objetos são anomalias gigantescas que a comunidade científica deveria estar investigando com urgência máxima, em vez de simplesmente descartar como rochas estranhas ou ilusões de ótica. Mas aqui vem a pergunta que não quer calar. Se existem evidências assim tão claras de estruturas artificiais na Lua, por que não há clareza oficial sobre essas descobertas? Por que a NASA e outras agências espaciais não estão falando abertamente sobre isso? Dirakhshani aponta para um documento pouco conhecido chamado Lei Espacial de 1958. Esse documento, que está em vigor até hoje, exige que a NASA classifique como confidencial qualquer descoberta que possa afetar a segurança nacional dos Estados Unidos. Agora pensa nas implicações disso. Se a NASA encontrar evidências definitivas de tecnologia não humana na Lua, isso afetaria ou não a segurança nacional? Claro que afetaria. Seria a descoberta mais importante da história da humanidade. Mudaria completamente nossa compreensão do universo, nossa posição nele, nossa tecnologia, nossa filosofia, nossa religião. Tudo mudaria. E segundo essa lei de 58, a NASA seria legalmente obrigada a manter isso em segredo. O físico também trouxe à tona um caso fascinante da missão Clementine de 1994. Essa missão foi apresentada ao público como uma expedição científica para mapear a superfície lunar. Parecia inocente, apenas ciência de rotina. Mas anos depois, o vice-diretor da missão, o Dr. John Brandenburg, que é um físico de plasma respeitadíssimo, confessou publicamente que o verdadeiro objetivo da Clementine não era ciência básica. O objetivo real era monitorar se alguém mais estava construindo estruturas na Lua. Alguém mais. Pensa na gravidade dessa afirmação. Um vice-diretor de uma missão da NASA admitindo que eles estavam procurando construções de outros seres na Lua. E tem mais. Se você pegar imagens oficiais da Lua disponibilizadas pela NASA, vai notar algo muito estranho. Muitas dessas imagens apresentam áreas completamente desfocadas, ou blocos de cor sólida que obscurecem partes do terreno lunar. É como se tivessem passado um pincel digital por cima de certas regiões. Áreas inteiras simplesmente apagadas ou borradas. Por quê? Se é só rocha e poeira, qual seria o motivo para censurar? Essa aparente censura fotográfica reforça cada vez mais a teoria de que informações extremamente sensíveis sobre estruturas artificiais na Lua estão sendo deliberadamente ocultadas do público. Mas a investigação sobre estruturas artificiais na Lua não se limita apenas à análise de fotografias. Existem evidências físicas, dados concretos coletados por missões internacionais que apontam para anomalias inexplicáveis. Missões de vários países, incluindo China, Índia e Estados Unidos, detectaram um ponto quente muito estranho na região de Compton-Belcovitch. Essa região emite 20 vezes mais calor do que as áreas ao redor. 20 vezes. Não é um pouquinho mais quente. É 20 vezes mais radiação térmica do que deveria ter. Não existe nenhuma explicação geológica convincente para isso. A Lua não tem atividade vulcânica. Não tem placas tectônicas. Não tem atmosfera que possa reter calor. É um corpo celeste geologicamente morto há bilhões de anos. De onde está vindo esse calor todo? Alguns cientistas tentam explicar como um acúmulo de elementos radioativos naturais, mas os números simplesmente não batem. A quantidade de calor é grande demais para essa explicação fazer sentido. E, coincidentemente, essa região de calor anômalo fica próxima a algumas das estruturas geométricas mais intrigantes fotografadas pelas sondas. E tem outro detalhe que vai te deixar ainda mais impressionado. Foi confirmada a presença de nanotubos de carbono de parede única no solo lunar. Você sabe o que são nanotubos de carbono de parede única? É um material extremamente avançado, praticamente o ápice da nanotecnologia moderna. Na Terra, para fabricar esse material, precisamos de processos industriais supercontrolados, temperaturas específicas, ambientes de laboratório, equipamentos caríssimos. Esses nanotubos não ocorrem naturalmente na natureza terrestre. Nunca foram encontrados se formando espontaneamente. Então, como diabos eles estão na Lua? Como um material que requer fabricação tecnológica avançada apareceu no solo de um satélite sem atmosfera?
sem vida, teoricamente intocado por bilhões de anos. A explicação oficial tenta atribuir isso a processos naturais desconhecidos, talvez relacionados a impactos de meteoritos em condições específicas. Mas essa explicação é fraca demais. Soa como desculpa de quem não quer admitir a possibilidade óbvia, que esses nanotubos foram fabricados, que são parte de estruturas artificiais na Lua deixadas por uma tecnologia que não entendemos. Agora, vamos falar de um relatório que mudou completamente a postura da NASA em relação a descobertas extraterrestres. Em 1960, antes mesmo das missões Apollo, a Brookings Institution preparou um relatório para a NASA sobre as implicações de possíveis descobertas de vida ou tecnologia extraterrestre. Esse relatório, que muita gente não conhece, alertou a agência espacial de que o contato com tecnologia superior poderia desestabilizar completamente a sociedade humana. Economicamente, socialmente, religiosamente, filosoficamente. Tudo poderia entrar em colapso. O relatório sugeriu fortemente que, caso fossem encontradas evidências de civilizações avançadas, especialmente se fossem civilizações extintas que deixaram ruínas ou estruturas, a informação deveria ser cuidadosamente controlada ou até mesmo suprimida para evitar pânico em massa. Imagina a cena. É 1960, auge da Guerra Fria, tensão nuclear máxima, e de repente a NASA descobre que existem estruturas artificiais na Lua construídas por uma civilização tecnologicamente superior à nossa. O que isso faria com a psique coletiva da humanidade naquela época? O que faria com as religiões estabelecidas, com os sistemas políticos, com a sensação de segurança e de controle que tínhamos sobre nosso lugar no universo? Desde esse relatório, existe uma forte suspeita de que a NASA adotou uma política não oficial de divulgação limitada. Mostra o suficiente para manter o interesse público e o financiamento, mas esconde qualquer coisa que possa causar perturbação social. E olha que interessante. Todas as missões Apollo que pousaram na Lua, de 11 a 17, relataram anomalias visuais estranhas. Luzes não identificadas, objetos em movimento, estruturas que não deveriam estar lá. Esses relatos foram documentados, estão nos registros oficiais, mas foram sistematicamente minimizados ou explicados como reflexos, defeitos de câmera, ilusões de ótica. Os próprios astronautas, em conversas privadas anos depois de se aposentarem, admitiram que viram coisas na Lua que não conseguem explicar. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, já deu várias entrevistas onde fala de forma enigmática sobre coisas que eles observaram. Ele nunca foi totalmente direto, sempre fica naquela de insinuar sem confirmar, provavelmente porque ainda está preso por acordos de confidencialidade. Mas as entrelinhas são claríssimas. Eles viram algo que não era suposto estar lá. Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14, foi ainda mais longe. Antes de falecer, ele afirmou publicamente que governos ao redor do mundo sabem da existência de vida extraterrestre e mantêm isso em segredo. Mitchell tinha doutorado do MIT, foi o sexto homem a caminhar na Lua, não era um maluco qualquer. E ele botou a reputação dele em jogo para dizer essas coisas. Por que um homem com esse currículo arriscaria tudo fazendo afirmações assim se não tivesse certeza do que estava falando? Voltando às estruturas artificiais na Lua detectadas por Dirakhshani, existe um padrão geométrico que se repete em várias regiões. Não é só a cratera Paracelsus C. Análises posteriores, usando os mesmos algoritmos de inteligência artificial, encontraram formações similares em pelo menos outras 12 localidades espalhadas pela superfície lunar. Todas apresentam características que a geologia convencional não consegue explicar. Ângulos retos, simetria bilateral, orientações que parecem seguir alinhamentos específicos com o campo magnético lunar residual. Uma das teorias mais fascinantes é que essas estruturas artificiais na Lua podem ser extremamente antigas. Estamos falando potencialmente de milhões ou até bilhões de anos. Se existe uma coisa que a Lua tem de sobra, é preservação,
sem atmosfera, sem água, sem erosão significativa, qualquer estrutura construída lá ficaria praticamente intacta por períodos de tempo inimagináveis. Na Terra, civilizações inteiras desaparecem sem deixar rastro em alguns milhares de anos. Mas na Lua, uma construção poderia permanecer reconhecível por eternidades cósmicas. Isso levanta uma possibilidade arrepiante. E se a Lua foi usada como base ou posto avançado por uma civilização não humana no passado distante? E se o que estamos vendo são os restos, as ruínas dessa ocupação? Não precisaria nem ser uma ocupação permanente. Poderia ter sido uma estação de pesquisa, um ponto de observação da Terra, uma instalação de mineração. Existem teorias que sugerem que a Lua poderia ter sido artificialmente colocada em órbita da Terra justamente para servir a algum propósito específico. A própria origem da Lua é um mistério científico até hoje. A teoria mais aceita é a do grande impacto, onde um planeta do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva e os destroços formaram a Lua. Mas essa teoria tem furos gigantescos. A composição da Lua é estranhamente similar à da Terra em certos aspectos, mas radicalmente diferente em outros. A proporção de isótopos de oxigênio é quase idêntica à da Terra, o que é estatisticamente muito improvável se ela foi formada de um impacto com outro planeta. Além disso, a órbita da Lua é estável demais, circular demais, perfeita demais. Objetos capturados gravitacionalmente normalmente têm órbitas elípticas e caóticas. A órbita lunar parece ter sido planejada. E vamos falar de outra coincidência impossível. A Lua tem exatamente o tamanho aparente certo e está exatamente à distância certa para criar eclipses solares totais perfeitos vistos da Terra. Qual a probabilidade disso acontecer naturalmente? Alguns pesquisadores, incluindo Dirakhshani, sugerem que a própria Lua pode ser, em certo sentido, uma estrutura artificial, não necessariamente construída do zero, mas potencialmente modificada, reposicionada ou até oca internamente para servir funções específicas. Existem dados sísmicos das missões Apollo que mostram que a Lua literalmente ressoa como um sino quando impactada. Os sismógrafos deixados pelos astronautas registraram vibrações que duraram horas depois de impactos de meteoritos ou de estágios de foguetes deliberadamente colididos com a superfície. Uma esfera sólida e homogênea não deveria vibrar assim. Uma esfera oca vibraria exatamente dessa maneira. O que me diz sobre isso? Você acha que a Lua pode esconder algo muito maior do que imaginamos? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos analisar agora as implicações tecnológicas dessas estruturas artificiais na Lua. Se de fato foram construídas por uma civilização não humana, o nível tecnológico necessário seria absurdamente avançado. Transportar materiais para a Lua, construir estruturas de dezenas de metros, manter operações em um ambiente sem atmosfera, sem água, com radiação cósmica intensa e variações térmicas extremas. Tudo isso requer tecnologia que nós, em 2026, ainda não dominamos completamente. Nossas missões lunares atuais são extremamente limitadas. Alguns dias na superfície no máximo, com equipamentos que mal aguentam as condições. Se alguém conseguiu estabelecer presença duradoura na Lua, a ponto de deixar estruturas permanentes, essa civilização tinha capacidades imensamente superiores às nossas. Capacidade de geração de energia, de proteção contra a radiação, de processamento de recursos locais, de construção em gravidade baixa. E aqui fica uma questão perturbadora. Se essa civilização era tão avançada, onde ela está agora? Por que abandonou essas instalações? Estariam extintos? Teriam ido embora? Ou ainda estão por aí, apenas observando de longe enquanto nós lentamente descobrimos os vestígios que deixaram para trás? Existe um conceito em astrofísica chamado hipótese do zoológico. A ideia é que civilizações extraterrestres avançadas sabem da nossa existência, mas deliberadamente evitam contato direto, nos observando como observamos animais em um zoológico ou em uma reserva natural. Não interferem, apenas assistem nosso desenvolvimento. Se essa hipótese for verdadeira, as estruturas artificiais na Lua poderiam ser justamente isso. Postos de observação.
estações de monitoramento, lugares de onde eles nos estudam sem se revelar completamente. E olha que fascinante. Praticamente todas as culturas antigas da Terra têm mitos e lendas sobre seres que vieram da Lua ou das estrelas e interagiram com a humanidade. Os sumérios falavam dos Anunnaki, que supostamente vieram de outro mundo. Os egípcios tinham divindades associadas a corpos celestes. Os maias tinham um calendário astronômico de precisão impossível para a época. Os Dogons da África conheciam detalhes sobre o sistema de Sírio que só foram confirmados por telescópios modernos no século XX. Como eles sabiam? De onde veio esse conhecimento? Talvez essas culturas antigas não estivessem inventando mitos. Talvez estivessem registrando, da melhor forma que podiam, encontros reais com visitantes de fora. E talvez esses visitantes usassem a Lua como base de operações. Faria todo sentido. A Lua está perto o suficiente da Terra para permitir deslocamento rápido, mas longe o suficiente para manter distância e segurança. Tem recursos minerais valiosos. Tem uma vista privilegiada da Terra. É o lugar perfeito para uma base. Agora pensa no timing de tudo isso. As missões Apollo aconteceram entre 1969 e 72. 6 pousos bem-sucedidos. 12 homens caminharam na superfície. E depois, nada. Mais de 50 anos sem nenhum ser humano voltando lá. 50 anos. Por quê? A explicação oficial é sempre falta de vontade política e de financiamento. Mas será mesmo? Os Estados Unidos gastam trilhões em orçamento militar. Bilhões em projetos secretos que nem sabemos que existem. E você quer me convencer que não conseguem arranjar o dinheiro para voltar à Lua se realmente quisessem? Existe uma teoria alternativa, que fomos educadamente pedidos para não voltar. Que durante as missões Apollo, encontramos evidências claras de que a Lua não está vazia, de que existem estruturas artificiais na Lua, de que não estamos sozinhos e que fomos avisados para manter distância. Isso explicaria os atrasos inexplicáveis do programa Artemis. Talvez estejam negociando permissão. Talvez estejam tentando desenvolver protocolos de contato. Ou talvez estejam simplesmente com medo de provocar uma reação hostil ao invadir um território que não é nosso. Derakhshani não está sozinho nessas afirmações. Vários outros cientistas, embora de forma mais discreta, têm expressado preocupações similares. Houve um vazamento de documentos em 2012 de uma reunião fechada da União Astronômica Internacional, onde vários pesquisadores apresentaram dados sobre anomalias lunares que não batiam com modelos naturais. Esse material foi rapidamente suprimido e classificado como especulação não científica, mas cópias circularam e o conteúdo é explosivo. Fala exatamente sobre estruturas geométricas, sobre emissões de calor inexplicáveis, sobre possíveis sinais de atividade não natural. A China, que tem um programa lunar muito agressivo atualmente, também está relatando coisas estranhas. O rover Yutu-2, que está explorando o lado oculto da Lua desde 2019, fotografou o que a imprensa chinesa chamou de cabana misteriosa. Quando se aproximaram para investigar, mudaram completamente a narrativa e disseram que era só uma rocha de formato interessante. Mas as fotos iniciais mostram algo com geometria muito definida, algo que parece construído, e depois, silêncio total. Nenhuma informação adicional foi divulgada. Isso é um padrão. Toda vez que algo realmente anômalo aparece, há um período inicial de curiosidade, algumas fotos vazam, começa a circular nas redes sociais, e então vem o abafamento oficial. Explicações apressadas, desqualificação de quem questiona, mudança rápida de assunto. É sempre assim. E quanto mais isso acontece, mais pessoas começam a perceber que existe um esforço coordenado de controle de informação sobre o que realmente existe na Lua. Os avanços em inteligência artificial e em análise de imagens estão tornando cada vez mais difícil manter esses segredos. Pessoas comuns, com acesso a software de processamento de imagem, podem baixar fotografias de alta resolução das sondas lunares e fazer suas próprias análises. E quando fazem, encontram as mesmas anomalias, as mesmas estruturas com ângulos impossíveis,
Os mesmos objetos que parecem artificiais, os mesmos padrões que a geologia não explica. E isso está criando uma pressão tremenda para que haja transparência. Derakhshani acredita que o mundo está pronto para a verdade sobre estruturas artificiais na Lua. Ele argumenta que a sociedade moderna, com acesso à internet, com cultura científica mais difundida, com familiaridade com conceitos de vida extraterrestre através da ficção científica, está muito mais preparada do que a sociedade de 1960. Não haveria o mesmo risco de colapso social que o relatório Brookings temia. Pelo contrário, haveria entusiasmo, curiosidade, uma explosão de interesse científico e filosófico. E ele pode estar certo. Pesquisas de opinião mostram que a maioria das pessoas, especialmente as gerações mais jovens, já acredita que existe vida em outros lugares do universo. A confirmação oficial não seria um choque devastador. Seria uma validação. Seria o início de uma nova era para a humanidade. A era em que deixamos de ser uma espécie isolada e nos tornamos participantes conscientes de uma comunidade cósmica maior. Mas enquanto isso não acontece, enquanto as agências espaciais continuam com sua política de divulgação controlada, pesquisadores independentes como Derakhshani continuam seu trabalho. Eles continuam analisando dados, encontrando padrões, publicando suas descobertas mesmo enfrentando resistência e ridicularização da comunidade científica estabelecida. E cada vez mais, o peso das evidências se torna impossível de ignorar. As estruturas artificiais na Lua estão lá. As fotografias existem. Os dados de calor anômalo existem. Os nanotubos de carbono existem. As formações geométricas existem. Tudo isso é real, documentado, verificável. A única questão que resta é quando a verdade completa será oficialmente reconhecida. Quando pararão de nos tratar como crianças que não podem lidar com informações desconfortáveis e nos dirão o que realmente sabem. À medida que as missões Artemis tentam superar suas limitações técnicas ou quaisquer outros obstáculos que estejam realmente atrasando o programa, o sigilo em torno do que existe na Lua parece estar se tornando insustentável. Tem gente demais olhando. Tem câmeras demais apontadas para cima. Tem cientistas independentes demais analisando os dados. Tem vazamentos demais. A verdade tem uma forma irritante de eventualmente vir à tona, não importa quanto esforço se faça para suprimi-la. Então estamos diante de meras rochas estranhas que por coincidência se parecem com construções. Estamos diante de processos geológicos desconhecidos que casualmente produzem ângulos retos e simetria perfeita. Ou estamos diante das ruínas de uma presença ancestral na Lua, evidências concretas de que não estamos sozinhos e nunca estivemos? A resposta pode estar nos aguardando no lado oculto da Lua, escondida em crateras que ainda não exploramos completamente, preservada por bilhões de anos no vácuo do espaço, esperando o momento em que finalmente teremos a coragem de olhar de frente e aceitar o que vemos. E esse momento pode chegar muito antes do que as agências oficiais estão dispostas a admitir. Porque a verdade sobre as estruturas artificiais na Lua não depende mais apenas deles. Depende de nós. De cada pessoa que olha para as evidências com mente aberta. De cada cientista que tem coragem de questionar o consenso estabelecido. De cada um de nós que se recusa a aceitar respostas simplistas para perguntas complexas. O que você acha depois de tudo que viu aqui? Essas estruturas artificiais na Lua são reais ou é tudo coincidência geológica? Será que estamos prestes a descobrir que nunca estivemos sozinhos no Sistema Solar? Conta pra gente nos comentários qual sua teoria sobre isso tudo. E se você chegou até aqui, deixa um like para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que estão sendo escondidas. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais revelação sobre o que realmente está acontecendo lá em cima, vindo por aí. A verdade sobre as estruturas artificiais na Lua está mais perto de ser revelada do que você imagina, e você não vai querer ficar de fora quando isso acontecer.